Mas é uma alegria poder estar com vocês aqui. Amanhã nós vamos ter o prazer de ouvir o pastor do Instituto Bíblico Palavra da Vida lá de Belém. Um colega meu, já de longa data, apesar da gente ser super jovem, né, Isaías? Exatamente. Já tem um bom tempo, né, desde 94, né, e assim, em particular, ele também foi e é um grande amigo, porque a gente andava muito tempo juntos, né, era eu, ele, mais dois rapazes, estudávamos juntos, né, grego, hebraico e teologia, né, e fazia churrasco juntos também. Então, para mim é um prazer poder estar com você, né? E vamos fazer uma oração, né? E lembrar também de um dos professores do Instituto que faleceu ontem, né? Qual que é o nome dele mesmo, Isaías? Jonas Cunha. Jonas Cunha. Uhum. Né? E vamos orar pela vida dele, pela vida dos familiares, né? Que Deus conforte o coração. E também que possamos aqui abrir os nossos corações, a nossa mente, acalmar a nossa mente das preocupações do que nós temos, para poder assimilar melhor aquilo que vai ser ensinado. Vamos orar então. Senhor Deus, ó Pai, te louvamos, ó Deus, por essa manhã tão bonita que o Senhor nos concede. Te louvo, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente. Ó Deus, que tem, ó Pai, o desejo no seu coração de investir na tua obra, de investir, ó Pai, na liderança de pequenos grupos, ó Deus, no cuidado de pessoas. E isso é um grande desafio. Ó Pai, nos ajude, trabalha, Pai, nos nossos corações, na nossa mente. Também te pedimos, ó Pai, pelo professor que faleceu, Jonas Cunha, o Senhor derrama, Pai, a tua graça, a tua paz sobre os familiares dele. Deus, que eles possam experimentar, ó Pai, o teu cuidado, o teu consolo. Sabemos que Ele está contigo, ó Pai, e isso acalma e tranquiliza o coração. Também quero te pedir, ó Deus, neste momento, pelo pastor Isaías, Deus, que o Senhor esteja com ele, colocando as palavras, ó Pai, na boca dele. Ó Deus, possamos sair daqui, ó Pai, preenchidos pelo teu Santo Espírito, pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, que eu oro. Amém. 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 Pastor Isaías, está com você. Obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos vocês. É um prazer poder participar desse momento aí que o pastor Gustavo abriu, né? De poder falar de um assunto tão importante, de como estudar a Bíblia. Como o Gustavo comentou, pastor, a gente se conhece desde 1994, né? Caminhamos juntos bons anos, né? Então, se você quiser saber alguma coisa que de repente o pastor Gustavo não comentou, fale comigo, que eu conheço a vida dele assim, talvez melhor do que a esposa Ivani, tá? E eu posso falar na versão mais próxima do que dos fatos originais, tá joia? Mas, irmãos, e obrigado também pela oração. De fato, a gente perdeu ontem à noite, um professor muito importante, era um professor externo, de muita influência aqui na região metropolitana de Belém, um homem de Deus, o Jonas Cunha, mas aprove o Senhor levá-lo. No início da pandemia, lembro que a gente comentava entre os professores, né? Se Deus for levar, deixa o Jonas, né? Porque o Jonas era a pessoa mais importante no corpo docente, né? E de repente Deus fala, não, eu tenho um plano diferente, né? E há pessoas que o mundo não é digno delas. E o Jonas Cunha era um dele. Apesar de ele viver uma vida intensa em torno de Cristo Jesus, influenciar tanto a sociedade aqui, Deus resolveu realmente levá-lo. E obrigado aí pelas orações.
o Instituto também em luto, os alunos estão um pouco assim tristes, né? Mas a obra continua e sabemos que aqueles que partem com Cristo não é adeus, mas um até logo. E um dia todos estaremos juntos, né? Não à distância, remotamente, como hoje, mas estaremos juntos e vamos poder conhecer face a face uns aos outros e especialmente o nosso Salvador. Bem, irmãos, eu queria aqui colocar para vocês, eu vou abrir, então, posso projetar, né, Gustavo, aí, eu vou projetar, então, nosso estudo de como estudar a Bíblia. É muito importante a gente poder conhecer essa ferramenta que Deus nos deu, 66 livros, onde ele usa 40 autores diferentes, num período aí de mais ou menos 1.500 anos, para registrar em sem erro a sua vontade, a sua revelação. Como diz D.A. Carson, né? Você pode errar numa interpretação de Shakespeare ou de qualquer outro grande vulto da literatura do passado, mas se você errar na interpretação das escrituras, com certeza há implicações pessoais e também envolvendo outras pessoas que poderiam, de certa forma, prejudicar e prejudicar bastante. E no meio, hoje, da cristandade brasileira, não só brasileira, mas mundial, a gente percebe que poucas pessoas têm um certo preparo, um certo cuidado em manusear essa ferramenta tão linda que Deus nos deixou, que é a sua palavra. Então, quero parabenizar a igreja e a liderança, o pastor Gustavo e demais, e vocês, né, que tiraram essa parte de manhã para adquirir um pouquinho mais de ferramenta para poder estudar a palavra do Senhor. Então, é isso que a gente vai conversar. Eu queria mostrar para vocês aqui, nós temos aí, não sei se é possível. Alô, alô. Não travou não, né? Travou, Gu? Não travou não. Nós estamos Tá ouvindo joia. Eu perfeitamente. queria indicar para vocês, eu sei que talvez muitos de vocês já conheçam, o livro do Dr. Harold Hendricks, né? Já falecido aí uns 4 anos atrás, escrito juntamente com seu filho. É um livro muito bom, que ele te dá bastante princípios, ideias, um bom norte de como você estudar, né? Os vários livros do Antigo e Novo Testamento. Então, é um livro Vivendo a Palavra, é da editora Batista Regular. Se você quer realmente preparar sermões, preparar estudo, você que lida com aconselhamento bíblico, você que lida com pessoas no dia a dia, essa literatura ela tem sido muito utilizada no sentido de preparar, né, desde um adolescente, ou um líder de pequeno grupo, um líder de EBD, para melhor usar as escrituras nas abordagens diversas do dia a dia. Então é um livro muito bacana. Esse livro, Entendes o que Lê, é um clássico, foi revisado novamente, né? Então eu sei que tem várias, no caso, seminários no Brasil e no mundo que usa esse livro, Entendes o que Lês, da Vida Nova. Se você quiser investir, você não vai se arrepender. Ele vai trabalhar vários gêneros que no caso existe na Bíblia. Vale lembrar que nós temos livros históricos, nós temos livros proféticos, nós temos livros poéticos, né? Nós temos gêneros literários diversos nas escrituras, parábolas, enfim, é um número vasto. Então esse livro também ele é excelente. Um outro livro, a interpretação bíblica do Roy Zuck, da Vida Nova também, ele com certeza enriquece o tipo de análise que a gente faz na hora de estudar as escrituras, somente na área de interpretação, né, das escrituras. A parte gramatical e outras que com certeza somam bastante na hora da gente tirar um tempo para se preparar melhor. E aí nós temos da Vida Nova também, o curso Vida Nova é uma série, né? Temos a parte aqui de hermenêutica do Helder Cardim, ele também tem cada vez mais ganhando espaço no meio evangélico de como estudar a Bíblia com muita seriedade. E aqui é um livro mais avançado, esse último aqui, do Andrés Kosterberg, né, um convite de interpretação bíblica, é um estudo bem mais avançado, mas se você gostaria de se aprofundar, tá aí uma ótima sugestão, tá bom? Então a gente vai ver nas escrituras várias razões para a gente estudar a Bíblia, né? Tem vários benefícios. Eu fiz peguei alguns versículos, né? Quando a gente observa a forma como Deus incentiva o seu povo do Antigo ao Novo Testamento a conhecer a sua pessoa e também a sua vontade por meio das Escrituras. Então, várias vezes vai mostrar versículos e mais versículos, empurrando cada vez mais
esses homens e mulheres do passado de como compreender a palavra de Deus, de como ruminar, de como assimilar essa preciosidade. Por quê? Porque tem benefícios, né? Benefícios imensos. Aqui está um resultado, até ia mandar isso para lição de casa, mas eu vou colocar em um resultadinho, da importância de se conhecer mais e mais as Escrituras, tá bom? Então, a Bíblia, a gente vai ver que ele é um livro de duas dimensões, né? Nós sabemos disso. O primeiro é um livro humano, um livro natural, escrito por pessoas, como eu falei, 40 autores diferentes na história, Deus usando para registrar a sua vontade. Então, a gente percebe que há características diferentes quando você lê um livro profético, um livro histórico. Você vai ver Deus escolhendo pessoas com personalidade diferente, como Lucas, né? O evangelista era médico, além de médico, ele é historiador. Então, você percebe um pouquinho a diferença do seu evangelho comparado com o evangelho, exemplo, de João, né? O famoso evangelho de João, onde tem uma perspectiva assim de um cidadão mais comum, mas um cidadão que tinha um coração mais pastoral, por isso que ele é chamado do discípulo amado e assim por diante, né? Então, na Bíblia, o que a gente vai ver? Vários estilos literários diferentes, né? Desde Isaías, o Evangelho de João, o livro de Hebreus, bem mais rebuscado. Então, as escrituras manifestam essas perspectivas humanas. Um salmo de Davi, mostrando um pouquinho o relacionamento que ele tinha, né? Pastoril, refletindo isso quando ele compõe esse lindo salmo, que é o mais conhecido em todo o planeta. Então, Deus, ele usa características humanas para compor, para registrar a sua vontade. Mas ele também, justamente, é um livro espiritual, é um livro divino. Então, Deus, ele fez questão de não permitir que a gente ficasse tateando no escuro. Por isso que ele deixou, então, esses 66 livros maravilhosos, porque tem essa pegada. Vocês conhecem bem o famoso texto de 2 Timóteo 3,16, né? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a direção, né, dos homens de Deus e mulheres na história. Então, a gente vê um exemplo, né? Quando a gente lida com as escrituras, eu sei que vocês que têm a responsabilidade de estar cuidando de um grupo de pessoas ao longo da semana, precisamos sempre ter isso em mente. Quando a gente pega o livro de Gênesis a Apocalipse, a gente tem que perceber que o alcance da inspiração, ou seja, Deus sopra, né, porque a ideia de pneumastos, né, como está ali, inspiração, é que o Espírito do Senhor, né, inspira o conteúdo, e esse conteúdo é toda ela, o alcance da inspiração é toda a escritura. Então, quando a gente está estudando o Cantares de Salomão, ele é tão inspirado como o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é tão inspirado como o Evangelho de João, que é tão inspirado pelo Senhor como o livro de Filipenses. Então, o alcance da inspiração, como o apóstolo Paulo vai colocar, é toda a escritura inspirada. A ideia de que inspirado é como soprado para fora, diferente da nossa palavra inspirar, né? Que você inspira para dentro. No grego, dá um sentido de soprar para fora. Seria mais ou menos como um artista que acorda inspirado e ele vai lá, de repente, escrever um lindo poema ou vai pintar um lindo quadro, né? É mais ou menos dizer, está inspirado. E Deus, na sua inspiração, ele sopra tudo esse conteúdo maravilhoso que nós temos. Então, quando a gente lida com a palavra de Deus, a gente não pode esquecer disso. O alcance da inspiração é toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. O sujeito da inspiração é Escritura, né? Ou seja, a Escritura toda que Deus nos deixou. A fonte da inspiração é o próprio Deus, né? Por quê? Porque Ele que é verdadeiro, Ele soprou a verdade. Ele soprou a sua verdade. E Deus, que não tem traço de imperfeição e de mentira, ele sopra, então, essa verdade para as nossas vidas. E o processo é justamente isso, né? Soprado pelo Senhor. Deus foi soprando para que homens registrassem isso. Então, o cristianismo ortodoxo afirma que a Escritura não somente dá testemunho da verdade, mas também é a verdade. O cristianismo ortodoxo, no sentido do cristianismo bíblico, né, demonstrando isso. Então, essa ideia de toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Aqui nós vemos o papel de cada um, né? Ensino é meu trabalho, trabalho de vocês, de cada um de nós, especialmente aqueles que estão na linha de frente para ministrar para o povo de Deus. Então, nosso trabalho é labutar, é se preparar, é buscar compreender, né, algo que Deus já nos deixou e é possível essa compreensão.
O papel do Espírito Santo é repreensão, ele faz isso, nos repreendendo, usando inclusive a nossa mente, a nossa consciência, nos acusando ou confirmando decisões certas. Então, o Espírito Santo tem esse papel. Correção, essa ideia de que na nossa jornada nós vamos ter que fazer pequenas mudanças para cada vez mais estar no centro da vontade de Deus. Esse é meu papel e o papel do Espírito Santo, cooperando junto. Aí entra a questão da santificação, né? Uma palavra que está bastante esquecida. E aí vem contínua instrução na justiça, né? Para a educação na justiça, que é o discipulado, que quando a gente fala de pequenos grupos, está muito envolvido essa área de mentoria, de discipulado, vida na vida, com o objetivo justamente de que a verdade do Senhor, da palavra de Deus, se encontre com a vida das pessoas. E para que isso aconteça, geralmente Deus trabalha na vida daqueles que estão na linha de frente, coordenando, trabalhando e ministrando aos demais. Então, nós temos essa grande tarefa na nossa frente, que é justamente se preparar da melhor forma possível. E aí, uma coisa interessante, a minha experiência, até lembrando um pouquinho, pastor Gustavo, quando eu trabalhava como missionário no Rio Grande do Sul, entre a cidade de Passo Fundo e Erechim, a gente pôde perceber que muitas vezes nós tínhamos vários pequenos grupos acontecendo durante a semana, eram dezenas de pequenos grupos espalhados na cidade, né? Nós percebíamos que, inclusive, quando havia essa intenção das pessoas de assumirem responsabilidades e por amarem a Deus e a sua palavra, né? Deus, a sua palavra e o povo dele, essas pessoas, como adolescentes, se preparavam para liderar pequenos grupos. Eu lembro quando a gente tinha alguns adolescentes, aí 16, 17 anos, liderando grupos de juniores, ou às vezes até grupos de adolescentes mesmo, eles se preparavam, liam, iam pesquisar, e eu pude presenciar, né, ministrações, inclusive na minha vida, na vida da minha esposa, feita por pessoas comuns. E nós somos, todos nós, pessoas comuns. E Deus justamente deseja já pessoas disponíveis para que Ele continue a falar para a geração atual. E esse é o nosso grande desafio no dia de hoje. Então, como estudar a Bíblia? Eu queria colocar para vocês alguns princípios aqui, tá? Mas antes disso, irmãos, deixa eu jogar uma pergunta para vocês. Quando a gente estuda a palavra do Senhor, quem determina o significado do texto? Quem é o árbitro final do significado daquilo que está escrito? Quem tem a palavra final? E ao longo da história, especialmente está surgindo cada vez mais visões diferentes na perspectiva de estudar a palavra do Senhor. Então, assim, se você pegar qualquer livro, quando a gente fala de método de estudo bíblico, de como estudar a palavra do Senhor, hermenêutica, né? Hoje cresce muito essa ideia de que o leitor, ele como determinante supremo do significado, ou seja, o leitor determina e tem a palavra final do que significa aquele texto, como Salmo 23, o Senhor meu pastor não me faltará, ou de repente sobre uma passagem que fala da vida de Jesus nos evangelhos. Não, o leitor, ele que vai dar o significado diferente. Nós temos uma outra posição, que é o texto como determinante do significado, ou seja, depois que o autor termina a sua obra, o texto é visto como assumindo vida em si mesmo. Essa é uma visão que tem crescido no meio evangélico brasileiro, ou seja, o que é importante é o que está ali, né? E ele ganhou vida própria. Então, eu tenho que ler aquilo que está escrito e retirar daquilo que está escrito alguns princípios ou algumas verdades, ou promessas ou exortações para a minha vida. E nós temos um terceiro ponto aqui, né? O autor como determinante do significado. Então, irmãos, não sei se já apareceu aí, o autor como determinante do significado. Essas três posições que hoje no meio evangélico tem dado um pouco de conflito. Contudo, os melhores intérpretes da palavra de Deus, os melhores tradutores, os melhores, né, tradutoras, pessoas que estão na linha de frente, é consenso, né? Que o alvo do estudo bíblico é compreender o sentido originalmente entendido pelo autor do texto sagrado. Então, quando daqui a pouco a gente vai dar alguns princípios, não podemos esquecer e ter isso em mente. Quando Deus revelou a sua vontade, ele usou homens. E esses homens, eles tinham um público-alvo, eles tinham uma mensagem, eles tinham um propósito a comunicar. E o nosso desafio é justamente isso, é entender
qual é o sentido original proposto pelo aquele autor que escreveu determinado livro ou determinado salmo. Esse é o nosso desafio, entende? Porque ele tinha esse alvo primário, né? Esse público, evidentemente, é considerado todo um contexto geográfico, histórico, cultural, tudo isso tem um peso, mas o sentido do autor original é a coisa mais importante. Então, quando Jesus conta uma parábola, a parábola só vai ter significado se a gente entender o que Jesus, o autor, quis comunicar através daquela parábola, ou através de um sermão do monte, né? Então é muito importante, quando a gente estudar a palavra do Senhor, ter isso em mente. Então o alvo da boa interpretação não é a originalidade. Não se procura descobrir aquilo que ninguém jamais viu na Bíblia. Isso já aconteceu várias vezes quando eu era mais novo, né? Antes inclusive de entrar no seminário. Eu ficava assim, né, assim, admirado, falei, meu Deus, como é que pode esse pastor estar expondo esse versículo? Eu já li tantas vezes, eu nunca fiz uma observação como essa, nunca conseguiria enxergar o que ele está enxergando. E geralmente eu não conseguiria nunca mesmo, porque nunca estava lá. Então, assim, é importante a gente ter isso quando estudamos a palavra do Senhor, né? Não é originalidade, mas compreender a mensagem que Deus colocou na mente daquele autor. Porque o Espírito Santo, né, homens não falaram por vontade própria, mas o Espírito Santo foi encarregado, né, de conduzir esses homens para que registrasse sem erro toda a sua vontade nas páginas das Escrituras, tá bom? Então esse é o desafio. E nós temos dois métodos, indo já para a questão, né, de como estudar a palavra do Senhor. Nós temos dois métodos de como estudar a Bíblia, tá? O método dedutivo e o método indutivo. São os mais conhecidos. Então, vamos pegar aqui um método dedutivo. Parte do geral para o particular. Conclui primeiro, observa depois. Vai do todo para os detalhes, parte da tese para a comprovação. Ou seja, ele parte de uma premissa, né? De repente, ele vai numa premissa, por exemplo, ele parte de uma premissa do batismo. O batismo correto é o batismo, digamos, por imersão. Nós somos batistas, né? Então ele vai, o que acontece? Ele parte de uma premissa, de uma tese. E aí, esse método dedutivo, ele vai fazer o seguinte, ele vai, então, do geral dessa premissa, né, que o batismo, digamos, o batismo correto é por imersão, ele vai procurar nas páginas das Escrituras os detalhes, textos, endereços, versículos, capítulos, né, que daria suporte a essa premissa, a essa tese que a pessoa tem. Ele é muito válido, evidentemente, para estudar a palavra de Deus, mas tem os seus perigos, né? Um deles, consultar as Escrituras apenas para buscar confirmação para as nossas posições ou ideias pré-concebidas. Então, ele tem a sua utilidade, mas também oferece alguns perigos. E nós temos, então, o método indutivo de estudar a palavra do Senhor, que parte do particular, né, para o geral. Observa primeiro, conclui depois. Olha lá, o método dedutivo é diferente. Ele conclui primeiro. Exemplo, sistema de governo correto da igreja é a gente ter o pastor, presbítero e diáconos. Vamos dizer, ele conclui primeiro isso. Ele vai observar depois nas páginas das Escrituras para poder referendar a sua conclusão. Então, às vezes, muitas vezes acerta e pode ser que às vezes, né, sai para a tangência. O método indutivo, ele observa primeiro. Ele vai fazer um estudo, né, ele vai fazer um rastreamento nas páginas das Escrituras para depois concluir. Então, ele vai dos detalhes para o todo, parte da comprovação para a tese. Então, esse é um método chamado método indutivo, né? Interpretar, qual o perigo? Interpretar erroneamente o texto bíblico, chegando a conclusões igualmente equivocadas, né? Isso pode acontecer. Mas, irmãos, com certeza, no meio evangélico mais tradicional, né, mais histórico, esse tem sido o estudo que, assim, que tem respaldo, né, durante todo o período aí da história, né? Lógico, esse aqui tem o seu peso e muitas vezes a gente vai ter que usar esse método de estudar a palavra do Senhor, o método dedutivo.
O método indutivo, ele vai trabalhar especialmente com as escrituras, ele vai trabalhar com uma teologia bíblica, né? Vai trabalhar com alguns capítulos, com um livro, não, e depois de terminar de estudar esse livro, ele pega o livro de Filipenses, aí ele vai concluir, olha, Paulo está ensinando isso, Paulo está dizendo isso, algumas coisas que ele vai falar sobre a eternidade, algumas coisas que ele fala que se partir estar com Cristo é infinitamente melhor, parece que ele está falando que não tem purgatório, parece que Paulo está dizendo assim que não tem, né, um estado intermediário, ou não tem o sono da alma, não, é partir, é estar com o Senhor. Então esse método, dos maiores professores né, da atualidade, os maiores mentes da atualidade, eles sugerem fortemente esse método para estudar, então, as escrituras, o método indutivo, tá bom? São os dois métodos de estudar a palavra do Senhor. Evidentemente que existem também outros processos de como estudar a palavra do Senhor, tá? Mas depois a gente vai voltar já para esse método indutivo, que eu queria dar algumas pistas, algumas ideias, ferramentas, algumas perguntas para nortear o seu estudo, né, que você vai ministrar aí no decorrer da semana para o teu pequeno grupo, né? Então, olha só, tem outros métodos, né, que é chamado sintético. O objetivo é entender a mensagem do livro bíblico como um todo. Ela dá uma visão à distância do livro, como sobrevoar o livro para vê-lo como unidade. Temos exemplos de carta de Paulo a Tito, né? Tem vários. Às vezes a pessoa faz um estudo sintético do livro de Jonas, né? Eu vou sobrevoar, a ideia de sobrevoar o texto bíblico e tentar enxergar o que está acontecendo lá. Que nem o livro de Tito, vamos pegar um exemplo aqui, né? Como vou entender esse pequeno livro escrito pelo apóstolo Paulo a Tito, né? Que foi colocado na cidade de Creta, na região de Creta. Então, autor, destinatário é Tito, local Ásia Menor, tema ordem na igreja. Paulo colocou Tito em Creta para colocar em ordem aquela igreja que estava crescendo. Havia uma desorganização, principalmente voltado em relação à liderança, né? Tem uma mensagem principal, né, que Paulo vai dizer para Tito ali, né? Demonstrar perseverança em meio às provações e pureza também na área doutrinária, evitando as heresias, né? Essa é a razão, Paulo vai dizer porque deixou, então, Tito em Creta. Essa aí é chamado, então, estudo sintético. Aí, um rápido resumo, saudação, julgando e ordenando os líderes, né? Conduta dos membros, sã doutrina e o mundo lá fora. Um pouquinho do estudo sintético, exemplo do livro de Jonas, que a gente já trabalhou aqui no nosso Instituto Missionário, né? Um pouquinho, né? No capítulo 1, a fuga de Jonas, né? Parte do capítulo 1, capítulo 2, o seu arrependimento, né? O capítulo 3, pregação e conversão de Nínive, né? Capítulo 4 ali, Jonas entra um pouquinho em crise, né? Demonstra mais amor por um arbusto que Deus faz nascer numa noite para fazer sombra para ele do que aquelas milhares de pessoas de Nínive que se arrependeram. Então Deus mostra compaixão ali e repreende o seu profeta. Uma outra forma de estudar a palavra do Senhor é a forma analítica, né? O objetivo é fazer um estudo microscópio da passagem, indo a fundo nos detalhes, chamado analítico. Exemplo, pegar Tito 1:9, né? Você começa a estudar os verbos, você começa a estudar os substantivos, né? Você pega esse versículo, né? Um pouco de estudo gramatical. Então, é uma forma de você estudar analiticamente o texto bíblico. Ele tem muita vantagem, evidentemente, né? Que o estudo indutivo também leva a esse tipo de abordagem. Então, olha só, exemplo, como a Gálatas 3:24, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Aqui a gente vai perceber um estudo, contraste, usando referências de outros textos bíblicos. O que seria essa lei? Né? Quando a gente olha num contexto de Gálatas, está falando dos 10 mandamentos que resume a lei do Senhor, lá em Êxodo capítulo 20, né? O que é esse aio, né? Como é que assim a lei funcionou como tutor até Cristo? Então, essa é uma forma de estudar a palavra de Deus analiticamente, tá bom? Nós vamos ver também a questão de estudar a Bíblia através de um tópico. Você pega um assunto, vamos estudar sobre presbítero na igreja, sobre bispo, né? Então, assim, escolher um assunto, estudar o que a Bíblia diz sobre aquele assunto ou tópico. Como eu falei, esse aqui já é mais dedutivo, esse tipo de estudo tópico, né? Mas ele tem muita importância também na hora de estudar a palavra do Senhor. Exemplo, se você tem um aplicativo razoável no seu computador ou no seu smartphone, tem como você estudar onde aparece essa palavra, né? Episcopos, qual é o sentido? É bispo, ou seja, é o líder entre os presbíteros da igreja.
esse papel que o pastor Lisânias faz aí na Batista do Morumbi, né? Então, assim, tem a sua imenso peso e importância, né? Isso aqui depois eu posso enviar para vocês, só para vocês terem uma ideia, porque essas três palavras, né? Episcopos, presbíteros e pastor, né? Ela é usada intercambiavelmente, elas são praticamente sinônimas, né? Mas cumpre às vezes algumas funções diferenciadas ali no Novo Testamento. Mas essa é uma forma muito interessante de estudar através de tópicos. E também nós temos aí um outro processo de estudar através do estudo biográfico, né? É o estudo onde a vida de um personagem bíblico é pesquisada, verificando as informações históricas e o caráter da pessoa. A gente pegou Tito ali, né? Quando a gente estuda a questão de Tito, a gente vai ver muita coisa legal sobre a vida dele, né? Foi filho da fé de Paulo, foi irmão em Cristo e cooperador de Paulo, cuidou da igreja de Corinto, né? Paulo não concordou que Tito, grego, ele era grego, não era judeu, fosse circuncidado, que era exigente de alguns judeus. Lembra? Paulo chega em Jerusalém, então eles querem circuncidar Tito, e Paulo fala, não, isso aí não tem nada a ver, né, que a liberdade que temos em Cristo, ele não é judeu, tal, aquela coisa toda. Paulo envia Tito para Dalmácia, envia ele para Creta, né, no próprio livro de Tito a gente vai ver isso. Então é uma forma de estudar a palavra do Senhor biograficamente. Nós temos também ensinos doutrinários, que aí é vasto, né? Desde sistema de governo de igreja, sobre salvação, ressurreição dos mortos, condenação eterna, enfim, né? As ordenanças na Bíblia, batismos, ceia do Senhor. Então, ele também tem muita importância. E aqui, irmãos, eu quero, então, voltar e passar para vocês justamente, especialmente esse método indutivo, né? Que ele agrega muita curiosidade, profundidade mais bíblica, ele faz com que a gente saia da zona de conforto e começa a dialogar com o texto bíblico. Quando esse sistema indutivo, ele nos força a sermos detetives, né? Com uma lupa e olhar com carinho as preciosidades que Deus nos deixou em sua palavra. Só para vocês terem uma ideia, aquele texto conhecidíssimo de Atos 1:8, né? E recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para vocês terem uma ideia, os alunos do Seminário Teológico de Dallas descobriram mais de 600 observações em Atos 1:8, né? Através do método indutivo. Ou seja, essa mina é inesgotável da palavra do Senhor, tá? Então, ela tem muita coisa para a gente se aprofundar e pesquisar. Então, no método indutivo, nós vamos trabalhar nesse... veja, irmãos, isso aqui é um resumo de vários livros e apostilas que eu tenho lido sobre como estudar a Bíblia, né? Que eu tenho falado, às vezes, sobre hermenêutica, dando aula sobre hermenêutica também. Então, é uma parada de várias literaturas, muitos livros, né, de grandes autores brasileiros, especialmente também estrangeiros. E esse método indutivo, ele nos leva a essa questão da análise, que é a observação do texto, depois o segundo passo, interpretação, e evidentemente vocês conhecem tão bem a aplicação, tá? Então, justamente, o método indutivo é isso, é a questão ali de observação, né? Análise ali, o que vejo, né? Então, a pessoa vai olhar o texto de ponta cabeça, vai ler, vai reler, vai fazer anotações, vai bombardear o texto com várias perguntas, quem, o que, quando, onde, como, por quê, né? Aliás, a palavra de Deus não tem medo de ser colocada no banco e ser questionada, ser trabalhada. Então, esse é um método bastante útil, chamado observação, né? Esse é o análise, né? Primeiro aqui. Depois, interpretação. O que isso significa, né? Então, após gastar bastante tempo, aqui gasta-se mais tempo na observação. Por quê? Na observação, o que vejo, a gente escava, vai escavando, né? Vai lá como arqueólogo, vai escavando, escavando, escavando. E na interpretação, nós vamos construir o que nós escavamos, o que nós observamos aqui no texto de observação. Então, a interpretação, ele é completamente refém de um bom primeiro passo, que é a observação do texto, tá? Então, se gasta muito tempo nesse ponto aqui, que é a observação. Está escrito análise aqui, a ideia de observação, depois interpretação, o que significa isso, e aplicação, o que devo fazer
o que devo ensinar, né? Então, esse é o desafio de todo bom estudante da palavra de Deus. Então, análise. O que é observação, né? Observação responde à pergunta: qual o conteúdo dessa passagem? O que essa passagem contém, né? Então, é o fundamento que deve ser considerado se você deseja interpretar cuidadosamente e aplicar apropriadamente a palavra do Senhor. Então, primeiro passo aí, observação nesse processo de um estudo indutivo. Observação. Então, observação é um exame cuidadoso e completo do texto. É o alicerce do estudo indutivo. Quanto mais nós saturamos do texto como esponja, melhor vai ser o estudo. Para essa etapa, o estudante irá fazer algumas perguntas ao texto até ficar bem familiarizado com a passagem. E aqui, daqui a pouco, eu vou jogar um texto para vocês trabalharem rapidamente, tá? Se der tempo, né? Então, essa é importante. Observação. O que vejo? O que chama atenção? Como é que eu reajo ao que eu estou enxergando aqui? Então, é aquela ideia né? De poder fazer aquela imersão de curiosidade, de fazer perguntas, como detetive, de fofocar no texto, de dialogar com os personagens, entendeu? Esse é o momento da observação, da análise, o que vejo. Aí nós temos, então, o segundo passo, que é mais adiante, que é a interpretação. Interpretação responde à pergunta: o que essa passagem quer dizer? Depois que a pessoa, né, primeiro a gente vê o que o texto está dizendo, o que está ali no texto. Agora, mas o que significa esse texto, né? O que o autor quis dizer com esse texto, né? O que ela de fato significa? A interpretação é o processo de descobrir o significado da passagem. A interpretação nem sempre é um passo separado da observação, pois muitas vezes, quando você observa cuidadosamente o texto, no mesmo momento você começa a enxergar o seu significado. Mas a interpretação flui da observação antes. Por isso que é importante entender, são elos ligados um ao outro, e sem uma boa observação do texto, aquele primeiro passo, você não vai conseguir fazer boa interpretação, não flui na hora de você expor, né? Ou interpretar o seu significado. Então, interpretação é discernir o significado do texto baseado nas observações já feitas. É procurar compreender o sentido que o escritor quis transmitir quando ele escreveu as pessoas do seu tempo. A fase de interpretação é de fundamental importância no estudo bíblico, pois se ela estiver errada, a aplicação fatalmente estará também bastante, né, deturpada. Então, e por último, a aplicação, né? A aplicação responde à pergunta: o que essa passagem significa para mim? O que ela significa para os meus ouvintes? Aí é fácil, sei que vocês conhecem. Então, vamos lá, irmãos. Um resumo aqui, né, do processo indutivo de estudar a palavra do Senhor. Observação é o primeiro passo. Você vai ter que gastar um certo tempo, pegar um rascunho, uma folha, uma caneta, ou o teu tablet, né, e pegar o texto e observar aquele versículo, ou aquele salmo, ou aquela, né, chamada perícope, aquela porção da passagem bíblica, estudar, observação, você vai estudar, você vai fazer, né, gastar tempo ali, depois vem interpretação e aplicação. Então a observação procura responder a pergunta: o que diz o texto? A interpretação procura descobrir o que isso significa, o que o texto está dizendo, o que isso significa, né? Para os ouvintes, para o público original, na qual o autor está escrevendo algo que tinha em sua mente. E a aplicação vai procurar responder a questão, né? E daí? O que eu faço com isso? Isso aqui é a parte bem final de um processo de como estudar a palavra do Senhor. Então vamos lá. Bem rapidinho, só para vocês terem, né? Eu sei que talvez vocês conheçam a dinâmica. Vou dar 2 minutinhos aí. Pode ser, pastor Gustavo? Irmãos, quantos quadrados vocês enxergam aqui? O pessoal que ainda está vivo aí do outro lado da tela, espalhado em São Paulo, outros países, quantos quadrados vocês conseguem enxergar? Menos o pastor Gustavo. Não pode responder. Calma aí. 23. 23. Olha, 23. Alguém já falou 23. Alguém mais quer 25, sugerir? 25. 25. Uau, tá subindo. Nossa. Eu acho que eu vejo uns 30, se não me engano. Se não estiver errado. Tá vendo uns 30. Alguém mais viu 30 ou menos ou mais? Uau. Tá vendo, irmãos?
olhando assim, né? Quantos quadrados possíveis tem nessa imagem, né? Nessa imagem aqui. Olha, quem falou 30, o pastor Gustavo vai levar você numa churrascaria, tá? A combinar com ele, né? Com a sua família. Então, depois você combina, tá? Acertou em cheio. Aí, Gabriel. Boa. Ó, irmãos, aqui tem 16, certo? Contando assim, 16, certo? Tem 17 com maior, inteiro aqui, 17. Aí você tem 18, 19, você tem 20, 21. Aí você tem 22, você tem 23, você tem 24, você tem 25, você tem 26, você tem 27, você tem 28, você tem 29 e o 30 está bem no meio, né? 30. Não, eu sei que se tivesse mais tempo, vocês iam chegar mais próximo possível, né? Mas alguém acertou. Percebe? É a mesma coisa, irmãos, quando a gente está lidando com o texto bíblico. Como eu comentei para vocês, pensa num versículo como Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Alunos fizeram 600 observações diferentes dentro de um texto, de um único versículo. Da mesma forma, quando a gente vai lidar com a palavra de Deus, tem muita coisa que passa despercebido. E numa leitura rápida, às vezes superficial, preciosidade, diamantes, né? Mais profundo, acabam ficando por falta de um tato, de falta de uma perseverança, de uma paciência, né? Então, esse é o nosso, com certeza, o nosso desafio, tá? Então, deixa eu só correr aqui um pouquinho, depois eu mando isso aqui para vocês. Então, observação, né? Vamos trabalhar aí o processo de observação. Então, eu queria que vocês, fossem possível, anotar, né? Você tem que... os grandes eruditos colocam dentro da observação algumas perguntas que precisam ser feitas no texto, né? Perguntas que auxiliam no método indutivo de interpretar a palavra, de estudar a palavra do Senhor. Então, né, nesse primeiro passo, observação, precisamos jogar essa pergunta: quem? Quem está no texto ali? Quem são os personagens? Quem são essas pessoas? O que sabemos sobre elas de antemão? Quem são? Exemplo, fariseus, herodianos, são os mesmos, né? Os cobradores de impostos. Quando você lida com grupos de pessoas distintas, né? Então, o que sabemos sobre elas de antemão? O que elas dizem, né, no texto? O que dizem delas no texto? O autor, né? O autor que escreveu. Meu, quem é esse autor? Né? Exemplo, você pega a questão de Paulo escrevendo aos Filipenses, a chamada carta da prisão. E você tem que ter esse pano de fundo, de entender por que Paulo escreveu essa carta, né? Aos irmãos, citando nomes, né? Aí você vai ver que ele vai trabalhar a questão da ansiedade, ele vai trabalhar que nós não devemos... devemos nos alegrar no Senhor, né? Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ele vai, né, pegar aquela sombra de Jesus em Mateus 6, quando ele fala também de ansiedade. Então, assim, é importante a gente ver esses autores por trás. Deixa eu só tentar trocar aqui a tela, só para vocês terem uma ideia como isso é importante. Eu não ia colocar aqui, vou voltar a colocar uma outra tela. Aqui, só para você, não sei se vai ser possível ver. Olha só, quando a gente estuda os evangelhos, né? Quando a gente estuda os evangelhos, olha que coisa incrível, né? Cada um com uma perspectiva diferente. Quando a gente olha para a vida, exemplo, de Mateus, ele escreveu o seu evangelho por volta de 50 e 60 depois de Cristo, ele estava em Antioquia da Síria. O público de Mateus, né, é judeus. E por seu público-alvo judeus, ele é o que faz mais citações diretas do Antigo Testamento. Olha que coisa incrível. Ele vai citar inúmeras vezes, na verdade, citações diretas, fora as citações indiretas do Antigo Testamento e as alusões que ele faz no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é inspirado pelo Espírito Santo para escrever para os judeus, demonstrando que, de fato, Jesus cumpriu, né,
a questão de todas as profecias acerca do Messias. Ele era o Messias de Deus. Jesus, de fato, é o Messias. Marcos, não, ele já usa menos citações do Antigo Testamento. Marcos, ele escreve para os romanos. Marcos é um livro mais sucinto, é um livro dos evangelhos, é um livro mais prático, e os romanos eram bem mais práticos em várias características da sociedade romana, né? Então ele coloca Jesus como servo sofredor e vitorioso, né? Nós vamos ver Lucas não já coloca ele como médico, ele vai colocar Jesus como o homem, né? O homem perfeito, o homem que resolveu se encarnar, não se reencarnar, mas se encarnar entre nós, nascer sem pecado, viver uma vida perfeita e teve uma morte e uma ressurreição perfeita. Então ele gasta tempo, o autor Lucas, fazendo distinção, né, acerca de diferença, né, dos demais ali. O Evangelho de João é a mesma coisa, Jesus é o Filho de Deus e assim por diante. Olha, material exclusivo. Então, quando a gente vai estudar a palavra do Senhor, nós precisamos ter essas coisas em mente. Deixa eu tentar aqui de novo. Né? Vamos lá. Então, voltando aqui. Então, o que elas dizem? Quem escreveu esses livros, né? Livros do Antigo Testamento, Provérbios, né? Puxa, Provérbios, que a gente sabe que escreveu Salomão, mas o tempo todo, Salomão, no fim da sua vida, ele viu os erros que ele estava cometendo e ele gostaria de passar para os seus filhos e netos, para a geração que viria. Olha, não vale a pena cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, em vários momentos no livro de Provérbios, ele vai dizer: filho meu, ouça o seu, né? Ouça o sábio, filho meu, não vai para esse caminho. Em vários momentos esse termo. Por quê? Porque ele experimentou o que é derrota, o que é erro, o que é se lambuzar pelo pecado. Ele vai dizer: não vale a pena pegar esse atalho, né? Para quem escreveu? Então, prestar atenção no público. Então, esse é o momento importante onde essa pergunta tem que estar acontecendo. Quem? Né? Quem são as pessoas envolvidas naquele texto que o estudante está investindo tempo para estudar? Outra pergunta, né? Primeiro é quem, outra pergunta, o que? Lida com eventos, né? O que está acontecendo nesse texto? É um milagre? De que tipo? É uma história? Você consegue descrevê-la? É uma ordem, né? Ela está no verbo, está no imperativo? O que está acontecendo? Então, a gente tem que prestar atenção também nisso, né? Cada personagem está falando, fazendo. Então, em que momento esse personagem é inserido ali nesse evento? Aconteceu antes do evento, depois do evento? Que eventos acontecem, né? Que vai desembocar ali? Qual a ordem dos eventos? Por que foi feito esse arranjo dessa forma ali em relação a esses textos que estão sendo estudados? Então, essa é uma pergunta também muito significativa, né? O que? Onde, né? Localização. Use um mapa para que isso aconteça, né? Nós temos vários mapas, inclusive no final da Bíblia. Hoje na internet tem muitos bons mapas. Onde aconteceram, as coisas aconteceram? De onde vinham as pessoas, né? Quando Jesus fala assim, exemplo, quando Jesus fala ali, né, que se chegar diante de Deus, se você chegar diante do Senhor com a sua oferta no altar, perante o Senhor a sua oferta, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta e vai acertar com a pessoa. Quando a gente presta atenção nesse texto, não podemos esquecer que as pessoas iam cultuar em Jerusalém 2 vezes por ano. E para que Jesus, quando Jesus falou isso, ele falou isso para uma multidão. Tinha gente que tinha saído da Galileia, tinha alguns que tinham saído da região ali de Tiro e Sidom, alguns tinham saído da região de Samaria, outros então tinham saído lá da região da Ásia para cultuar em Jerusalém, pelo menos uma vez na vida, mas era normal, pelo menos o pessoal da região da Palestina, 2 vezes no ano, cultuar lá em Jerusalém. O altar só ficava em Jerusalém. E ele vai dizer assim: deixa e acerta primeiro. Nossa, isso aqui, né? E hoje a gente tem dificuldade, às vezes, de atravessar uma coluna de cadeira e dizer assim: ó, irmão, me perdoa, eu sei que você ficou chateado com aquela atitude. Então, quando a gente está estudando um versículo, a gente tem que prestar atenção, porque parece que não tem localização, mas uma referência de alguma prática, né, na espiritualidade acaba indicando regiões. Quando você vai estudar, exemplo,
no caso da mulher samaritana, né, que Jesus sai da Judéia e vai para Galiléia, mas convinha passar em Jerusalém, em Samaria. Por quê? Porque os judeus não passavam, davam uma volta. Havia toda uma rivalidade de ambos os lados. A gente desce ali nos judeus, mas eram de ambos os lados. Era igual corintiano e palmeirense numa final. Não dava, dá choque. Antes de chegar no metrô já está quebrando pau, né? Então, quando a gente tem um mapa, a gente tem uma noção quanto eles havia ódio cultivado no coração, se evitavam. Então, desculpa, eu estou falando aqui, eu estou confundindo, eu acho que pulei quando, né? Elementos do tempo, esquece, eu estou falando de onde, desculpa. Na verdade, estou citando exemplo de onde, com elementos do tempo. Quando as coisas acontecem, esquece um pouquinho, eu vou chegar lá no tempo, lá, né? Onde, né? Quando, elemento do tempo, as coisas aconteceram cedo, à tarde, de madrugada, que dia, o que aconteceu na véspera. Quando nós tivemos a Páscoa recentemente, né? Se você pegar, exemplo, Êxodo sobre Jesus, sobre a instituição da Páscoa em Êxodo, lá, Êxodo capítulo 12, quando Deus dá para Moisés e enviar a última praga, e aí falando que cada família tem que separar um cordeiro, né? E um cordeiro tinha que ser separado no primeiro dia de Nisan e ser guardado até o 15º dia, até o 5º dia de Nisan para ser sacrificado. Quando você olha o elemento tempo ali, né? Você olha para quando Jesus morreu lá na sexta-feira da Paixão, naquele período da semana da Páscoa, você percebe assim como o elemento tempo é importante. Inclusive Jesus morreu, né, no período da tarde, né, era 3 horas da tarde, era o mesmo horário que aqueles cordeiros estavam sendo sacrificados desde lá de Êxodo 12, e a partir de Êxodo 12, todo o sacrifício de um cordeiro acontecia na Páscoa no período da tarde, às 3 horas da tarde, naquele começa o pôr do sol, estava sendo sacrificado ali o cordeiro. Então é importante a gente ver isso, né, o quando, que dia, o que aconteceu na véspera, em que período, contexto, em que época da vida dos personagens isso aconteceu, foi escrito o livro, em que período, né, que esse livro foi escrito. Não tem como estudar 2 Timóteo, quando Paulo escreve a sua última carta, sem ter esse quando em mente. Irmãos, isso é extremamente rico. Por que os motivos, a ideia, as coisas aconteceram? Por que foi incluído? Porque antes disso, depois daquilo, né, disse algo, se calou, então também isso é importante. E como aí os processos, né, métodos, as coisas aconteceram rapidamente, vagarosamente, por meio de um milagre, por mãos humanas, como é que foi que isso aconteceu? Então, quando a gente está estudando a palavra do Senhor, faça 6 perguntas investigativas. Quem, né, lida com personagens? O que? Eventos. Onde? A localização. Quando? Elementos de tempo, né? Por quê? Né? Que nem a gente falou o quando, aquele elementos de tempo. Mais uma vez, irmãos, quando você estuda a vida de Jesus, você percebe que ele evita o tempo todo Judéia. O centro de ministério de Jesus foi na Galiléia, mas quando ele sabia que estava destinado naquela Páscoa a morrer, ele passa a última semana totalmente em Jerusalém, o tempo todo em Jerusalém. Né? Desde a sua entrada triunfal, que a gente conhece ali, que é chamado Domingo de Ramos, né? Ele se apresentando como Cordeiro de Deus e o pessoal recebendo ele, Rosana, Rosana, nosso rei. Ou seja, esse quando, elemento do tempo, a nação de Israel reconhecendo Jesus como filho de Davi, né? Sem perceber, esse filho de Davi nas profecias do Antigo Testamento era o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, aquele Cordeiro que queria ser sacrificado. E a partir daquele domingo, todos os dias Jesus está em Jerusalém, tentam pegar Jesus de todas as formas, mas Jesus, ele mostra que é um Cordeiro sem defeito, sem pecado, né? E o pessoal falou, tem que sair de Jerusalém. Jesus não sai de Jerusalém, não. Ficou em Jerusalém porque ele queria demonstrar que ele era o sacrifício perfeito de Deus em favor da nação, em favor dos gentios. Aí tem outras coisas, tá? Então, irmãos, esse é vamos dizer assim, um processo. Eu queria passar para vocês rapidamente uma liçãozinha bem assim, tranquila, tá? Lá em João 7:1. Abra lá na sua Bíblia, né? Tenta trabalhar uma pequena passagem aqui de João 7:1, tá? Quem está no texto aqui, em cima dessas perguntas de observação que eu joguei para vocês, o que está acontecendo, quando, onde, por quê e como? Vamos tentar responder isso, tá? Vou dar para vocês 2 minutinhos, bem simples, vamos tentar responder essas perguntas em cima
Vamos tentar responder em cima dessas perguntas, observando esse versículo bíblico, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Eu estou falando muito rápido, dando para entender. Tá dando para entender, sim. Tá ótimo. Quer dizer, para mim, tá bem dinâmico. Obrigada. Ok. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá, irmãos? Podemos tentar construir aqui esse versículo, então, João 7:1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, assim, quem são os personagens que vocês conseguem enxergar nesse versículo? Os judeus e Jesus. Isso, né? Então, quem está ali? De quem se fala? Dos judeus e de Jesus Cristo, né? Ok. Então, o que ocorreu, né? Jesus, vamos lá. Agora já pulei aqui, mas vamos lá. O que está acontecendo? Jesus está caminhando, andava pela Galileia, né? O evento ali é Jesus, então, sai da Judéia, ele vai na região da Galileia, tá? Então, quando a gente olha o texto, aqui até coloquei um mapa para vocês. Então, Jesus, ele evita mesmo essa região lá embaixo. Jerusalém está lá embaixo ainda, que é a região de Samaria. Mas ele faz com que essa região aqui seja o centro principal, centro operacional do seu ministério, tá? Então é aqui que ele vai gastar mais tempo, nas Decápolis, e lá em Cafarnaum, né? Em Betsaida, enfim, ele vai em Tiro, foi talvez o lugar mais longe que Jesus foi na sua vida, foi essa região, no seu ministério, tá? Fora quando ele era, talvez aí dos 0 aos 12 anos, talvez, não, talvez menos, né? Aqueles anos que Jesus foi para o Egito, né? Mas no seu ministério, talvez foi a região mais longe que ele foi, entre Tiro e aqui Cesareia de Filipo, aonde ele fala que, né, que ele ia criar a igreja, né, lá em Mateus. Então, assim, entender um pouquinho, né? Ele foge daqui, por quê? Porque sua popularidade é imensa, estava crescendo. Isso chamou a atenção dos religiosos, né? De Jerusalém, que era o centro político, religioso e econômico de Israel. Então Jesus ele tem que sair daquela região que a oposição, a fama dele cresce, mas a oposição também cresce muito.
E a multidão acompanha ele. Você vai ver que vai ter multiplicação de pães aqui. Jesus não tem sossego, ele está discipulando, ele está ensinando. Ele, né, ele manda pelo menos umas 2, 3 vezes seus discípulos atravessar o mar da Galileia, né, chamada ali, daquela região ali, para poder descansar, mas embarcações acompanham. Jesus então está naquele auge, né, do seu ministério. Porém, ele acontece o quê, né? Essa oposição. Então, quando isso ocorreu, passadas essas coisas, por questão de tempo, a gente não vai ver, mas essa parte aqui é do contexto que tá ligado com o capítulo 6, com o capítulo 5, que é justamente isso, que essas coisas são justamente o ministério de Jesus, de abençoar vidas. Ele vai para a Páscoa em Jerusalém, no capítulo 5 e 6, milagres acontecem ali, né, no tanque de Betesda, enfim, tanta coisa está acontecendo, e Jesus ele ganha as manchetes, né, ele é capa da revista Veja, ele sai no William Bonner da época, enfim, aquela fama, mas a verdade incomoda, a luz dissipando as trevas incomoda. Então, passadas essas coisas, que coisas, esse momento de Jesus, né, de crescer, ser manchete, ser um nome conhecido, né, e as pessoas às vezes buscarem ele pelo que ele estava dando, não pelo que ele era. Então, assim, ele tem que sair daquela região. Então, onde ele caminhava? Galiléia e Judéia, né? Então, ele sai ali especialmente, né, tentando ficar mais na região da Galiléia, mas é citado essas duas regiões, Judéia e Galiléia. E bem provável que é aqui que ele vai passar também em Samaria, tá? E ter aquele encontro com a mulher samaritana. Por quê? Ele não estava na Judéia? Porque os judeus procuravam matá-lo. Em vários momentos isso vai acontecer, né? Você, quando pega, exemplo, coloquei aqui uma imagem, né, lá de João 5, 15 e 18, olha só, o homem se retirou-se e disse aos judeus que foi Jesus quem o havia curado. Opa, eu acho que eu apertei errado aqui, alguma coisa. Pode deixar assim. Oi? Pode deixar assim. Eu só acho que talvez o teu celular esteja com áudio, tá não? Não, eu posso desligar, eu vou desligar ele aqui, tá? Fica melhor, se tiver, vou desligar ele aqui, tá? Pronto. Ok. Então, olha só, né? Olha lá o João capítulo 5, 15. Jesus está lá em Jerusalém, né? O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Essa é uma referência de tantas outras, antes de chegar em João capítulo 7, 1, que nós estávamos lendo, tá? Essa oposição. Então, que coisas? O que foi descrito no texto anterior, né, que eu estou citando aqui, tá? Então, são detalhes, são perguntinhas que a gente vai jogando. Nem sempre todas as perguntas vai caber, nem o como, nem sempre dá para trabalhar o como, mas geralmente as perguntas centrais é quem, o que, quando, onde, você vai usar muito, né? E o porquê. Nessas 6 perguntas, especialmente aí essas 5, são ferramentas que você vai retirar muita coisa do texto, você vai escavar. Quanto mais você vai cavando, mais joias, né, você vai descobrindo no teu estudo bíblico da palavra do Senhor. Então, alguns detalhes a observar, né? Quando você for estudar a palavra de Deus, um local adequado, né? Usar versões diferentes da Bíblia. E hoje nosso smartphone tem, né, aplicativos que dá ali, né, para você contrastar várias versões. Um bom dicionário bíblico, que significa essa palavra, né? Concordância. Essa palavra acontece quantas vezes em determinado livro, em determinado ou quantas vezes acontece em toda a Bíblia. Mapas são fundamentais. Livros sobre contexto cultural, comentários, no momento, comentários bíblicos, né? São autores que escrevem, Hernandes Dias Lopes. Ele escreveu comentário bíblico de vários livros do Antigo e Novo Testamento, especialmente do Novo Testamento. Mas eu diria assim, deixe para usar esses comentários mais para o final, né? Bem para o final, no início, não faz logo no início, tá? Então
Então, primeiro, faz essa pergunta, questiona, debate, troca ideia, né, ali com o texto bíblico, e depois você vai para a interpretação. Depois, no final da interpretação, aí você vai pegar um comentário bíblico, ó, comentário de qualquer autor, D.A. Carson, né, William Hendrickson, e tantos outros aí, bons comentaristas, para ver se de repente você não está inventando uma nova doutrina, né? E às vezes você vai saber, nossa, estou descobrindo uma outra, né? Um outro dogma aqui, então a gente precisa tomar um cuidado. Computador, né, é uma boa ferramenta, aí, um notebook aí, softwares da Bíblia, hoje tem muita coisa legal que você pode baixar, né, de graça, e caderno de anotação, ou o teu computador mesmo, smartphone, ou seja, né, tablet, anotar. Você vai ver quanto isso é legal, tá? Para vocês. Então, alguma pergunta, porque eu ia jogar esse texto para vocês trabalharem ele, né? E aí, Gustavo, pastor, não sei se dá para fazer, se a gente deixa isso como lição de casa e tenta responder algumas perguntas agora. Se ficou alguma dúvida. Porque no próximo encontro, eu queria falar sobre interpretação. Tá, nós escavamos, observação. Agora nós vamos construir com aquilo que nós escavamos, que é a observação, né? Aí vem a interpretação, a interpretação que vai, então, construir a partir da observação que foi feita, que aí a gente vai ter que gastar um tempo bem maior, né? Que seria no próximo, no sábado, que a gente, uma continuação no outro sábado, né? Ok, eu acho que esse aí pode deixar como uma lição de casa para o pessoal poder estudar, né? E ter um momento de perguntas. Ó, deixa eu só colocar um exemplo aqui, tá? Deixa eu pular aqui bem rápido. O exemplo de Atos 1:8, né? Tá aparecendo aí, né, Gustavo? Já Atos 1:8? Tá aparecendo. Tá. Então, esse é o texto. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Observação, né? Uma perguntinha. Quem está falando? A gente vai saber que foi Jesus, né? Na verdade, a última palavra de Jesus está em todo o Novo Testamento, quando ele estava ainda fisicamente com o corpo glorificado entre nós. Então, são as últimas palavras de Jesus. Ele resume o que é importante. Quem está ouvindo? Quem são? Quem está com Jesus lá? Será que são os discípulos? Parece que não. Onde eles estão? Onde eles estão? Em Cafarnaum? Na Galileia ainda? Onde foi esse discurso? Você vai ver que foi em Jerusalém. Na verdade, foi lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus foi traído, onde ele foi preso. Começa com mas. O que vem antes? Há uma mudança, né, de assunto, né? Então, assim, os discípulos vão questionar Jesus. É agora que o Senhor está com esse globo glorificado, é agora que nós vamos reinar como nação, vamos ser o império da vez. Jesus fala, não compete saber anos, estações, só compete ao meu Pai, mas algo que diz respeito a vocês, né? Essa conjunção mas aí. Então, há uma mudança de assunto. Por que o verbo está no futuro, recebereis? Por que não poderíamos receber naquela hora? Aí você vai ver em João capítulo 7, capítulo 13, 14 e 16, que Jesus precisava subir aos céus para mandar o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo. Então, Jesus ele tem que subir para mandar o Espírito Santo. Então, era futuro. Isso vai acontecer em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, né, lá no cenáculo, quando os discípulos e outros estão reunidos ali. Havia alguma condição para receber? Havia uma condição ou não para receber? Obediência. Antes de ir, antes de vocês saírem para proclamar o evangelho, fiquem em Jerusalém. Não saem, não. Não, então, primeiro, obediência. Vocês não estão preparados. Porque vale lembrar, 40 dias atrás, vocês me traíram, não foi? Desculpa, Judas me traiu, os demais me negaram, né? Então, fiquem, porque vocês precisam ser revestidos. Então, eles receberiam poder quando descer o Espírito. Poder, que poder é esse? Outras palavras no grego para poder. Por que poder? E como isso soava para os judeus na época? Porque o poder conhecido na época era o poder romano, que esmagava as nações, né? E segundo os historiadores, talvez foi o maior império da história da humanidade, o Império Romano. Mas não é esse poder político, não é esse poder econômico, né? Não é esse poder bélico que está falando, não. É um outro poder que transcende a isso. Aliás, é uma palavra chamada dinamis, né? Que a gente tem a nossa palavra em português, dinamite. Então, é uma habilidade, é uma capacidade sobrenatural para transpor o que é humanamente impossível. Por que é necessário receber esse poder? Como eu disse, 40 dias atrás, né, todo mundo deu balão, né? E dentro de Jerusalém, nem conheço esse, não, nunca tive com ele, né?
Quando desceria o Espírito Santo? Então, são perguntas, né? O Espírito Santo viria sobre eles? Como isso poderia acontecer? Não há ordem no texto, apenas constatação, sereis, né? Ou seja, é um reflexo natural de alguém que é controlado pelo Espírito Santo. Por que foi usado o termo testemunha, que geralmente na nossa tradução coloca? E a palavra no original é martírio, martirel, que é da palavra martírio, mártir, e sereis meus mártires, né? Então, por quê? Na palavra original ela tem um efeito muito mais profundo do que simplesmente testemunho. Não que em si esteja errada essa tradução, mas talvez ela empobrece o significado mais profundo, que é, ou seja, vocês seriam revestidos pelo Espírito a tal ponto que estaria disposto a morrer por mim, porque você conhece uma testemunha mesmo, né, que esteja que pela causa que essa testemunha abraça e pelo preço que ela está disposta a pagar por essa causa. Então Jesus falou assim: há uma causa minha, o evangelho, e vocês serão revestidos com o Espírito Santo, que estariam dispostos, inclusive, se for necessário, morrer por mim. Então é a palavra Marte, né? Por que não adotou outro termo, por exemplo, evangelista, pastores, mestres, né? O que significa ser testemunha? Por que Jerusalém é mencionado primeiro? Seria minha testemunha tanto de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até o confim da terra. Quais eram as características dessa cidade, Jerusalém? Poxa, era a capital onde ficava o templo, onde ficava o sinédrio, onde Jesus foi traído, onde Jesus foi negado, onde Jesus foi crucificado. Jesus está dizendo assim: vocês receberão o Espírito Santo e sereis minha testemunha a partir daqui. Mas, Senhor, Jerusalém, você esqueceu? Sim, a partir daqui. Não só aqui, mas o start inicial já é aqui. Toda a Judéia, onde era situado? Porque usou toda. A ideia é que todas as partes, cidades, vilas ali da região da Judéia, as expressões tanto em como em e até demonstram uma ação simultânea, percebe? Não é primeiro ganhar Jerusalém. Começa em Jerusalém, mas é uma ideia de simultaneidade, ou seja, vamos começando aqui e já vamos espalhando, né? Onde ficava Samaria? Qual a origem desse nome? Qual a sua localização? Qual a sua extensão? Quais as características de Samaria? Por que usar o termo confins da terra? O que era considerado confins da terra naquela época? Por que essas 4 regiões, Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra? Alguma representatividade? Como os ouvintes deveriam dar testemunho? Há uma condição para agir como testemunha, descer o Espírito Santo sobre vós? Então são perguntas pertinentes, estou dando uma ideia de Atos 1:8, que nos leva, né, a checar, a estudar, e essa ideia, bombardear o texto com perguntas. Amém? Amém. Alguma dúvida, observação? O pessoal está quietinho hoje. Eu falo muito rápido, né? Eu acelerei aqui, eu não acho que você... Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Eu estou assim maravilhado, né? Pela aula. Estava aqui lacrimejando, né? Quando estava falando sobre Atos 1:8, né? E é uma responsabilidade grande nossa, né? Todo esse cuidado. Eu me lembro que na minha época de seminarista, e mesmo ainda hoje, uma das partes que sempre para mim foram as mais difíceis era a interpretação, né? Eu sempre gostei de fazer muitas perguntas no texto, mas interpretação, eu me lembro que uma vez uma colega nossa, né, a Johanna, ela veio perguntar para mim: e aí, Gustavo, você já sabe o que você vai pregar lá no dia, lá para os alunos? Né? Eu falei assim: não, ainda estou orando, eu ainda não tinha interpretado o texto, né? Eu sempre tive muita dificuldade, e é uma parte que traz uma responsabilidade muito grande, né? Então, isso compete a nós aí, fazer boas perguntas, né, e procurar respondê-las com humildade e depois comparar com comentários, né, para a gente não criar dogmas novos, né? Então isso que é muito bom. O Ale e a Carol levantaram a mão, né? Pode falar. Só uma observação que me chamou muita atenção aqui, tanto eu e a Carol aqui,
como muda, né, a questão da versão ou do dicionário, né, na hora da leitura da Bíblia. Porque esse texto fala de testemunha, eu jamais tinha ouvido falar que isso era original, era interpretado como Marte, né? Então, para nós fica um pouco distante, né? Se você fazer uma leitura só de uma versão ou de outra, mas acho que todas as versões nacionais que nós temos sempre vai acabar falando testemunha. Mas você chegou e falou, não, isso é Marte. Então, assim, fica um pouco difícil. Eu queria saber que instrumento a gente usa para saber, né? Eu não tenho a Bíblia hebraica em casa, eu não sei se seria o caso de ter uma Bíblia de estudo hebraico que você vai sempre estar buscando o significado real daquela palavra, ou se isso não é um preço tão grande que mude o texto, que mude a interpretação. Eu queria saber como seria o jeito mais prático, mas também que não perdesse, esse viés também de entender um pouquinho o que era o texto original. Eu vejo vários pregadores hoje falando, mas o texto original era isso, o texto original era aquilo, e a pessoa muda completamente o versículo, no sentido da interpretação, a palavra, e então a gente fala assim, poxa, mas a Bíblia que nós temos em mão, ela é confiável 100%, ou a gente tem que ter sempre esse paralelo? Então, irmão, ele, assim, é confiável. As traduções que nós temos hoje são muito boas, né? Mas, evidentemente, às vezes é bom você ter um outro amparo, uma outra referência, né? E hoje você tem algum software que você coloca o mouse por cima, ele dá o significado daquela palavra no original, né? Então, eu posso jogar para vocês, depois para o pastor Gustavo, alguns aplicativos que nos ajudariam nesse sentido. É lógico que testemunha está envolvida na questão do mártir, né? Serei os meus mártires, que nem, deixa eu só para vocês terem uma ideia, colocar ali, né? Voltar aqui, deixa eu ver aqui. Logos, a gente está aparecendo logos aí, não tá, Gustavo? Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Essa é a palavra aqui, Atos 1:8. Não, eu só vou pegar aqui, ó. Esse Logos é a versão, né? Essa versão gratuita? Não, essa não, mas na gratuita acho que já tem alguma coisa também, viu, pastor Gustavo? Ó, a palavra aqui, ó, testemunho. Vai aparecer aqui. Ver, então, Hã? pela gratuita também dá para ver a palavra no original. Mas a palavra original, martus, né? Ó, que vem aqui, ó, né? Ó, marturel, né? É do verbo aqui, ó, testemunho, marturia, martus, tudo de palavra, de ideia de mártir mesmo, né? Ideia maior de que, veja, a pessoa, como testemunha, abraça uma causa e para amar essa causa, ela está disposta até de morrer por essa causa, né? Então, esse é o sentido dessa palavra aqui, martirel. É a mesma coisa que eu falei para vocês, poder, né? Olha só, poder. Mais uma vez, é dinamis, né? Que vem da língua portuguesa aí, dinamite, ó. Força, poder, capacitação, né? Então, para vocês terem uma ideia. E quando a gente estuda essa palavra, né? O poder, você vai ver que ela tem um significado bastante profundo, de Deus nos capacitar com uma habilidade sobrenatural para que a gente cumpra, né, o ministério que ele confiou a nós. Então, ele pode usar uma habilidade que você já tem, um talento natural, e elevar esse talento natural a um dom, uma capacidade sobrenatural para exercer seu ministério, né? Porque poder tem muito a ver também com dons espirituais, entendeu? Mas, assim, com certeza ajuda, e hoje nós temos algumas ferramentas que dá para você fazer algumas comparações com o texto original ali, né? Você deveria falar como escreve. Obrigado. Levanta a mão, então. Ainda só para completar, né, essa parte, existe também, para quem usa o Kindle, né, você tem uma Bíblia paralela, né, entre grego e português, e hebraico e português. Né? Cara, é mais barato, tá bom? Pastor. Pergunta se ele conhece. Ô, pastor, eu gostaria de perguntar o seguinte: a ferramenta do eSword também tem esse mesmo sentido? Não sei se o senhor conhece. Eu conheço, tem sim. Eu não uso ele faz uns 3, 4 anos.
mas os alunos utilizam e tem essa ferramenta sim, tá? Porque ela é gratuita, né? Ela é gratuita, exatamente, tá? E tem outros programas também para o nosso notebook que ele contempla ferramentas parecidas. A palavra dynamis, né? Pneumáticos, Espírito Santo, ao martírio, martures, né? Da palavra martírio, né? E sereis meus mártires, essa é a ideia do original, né? Agora, testemunha não é que se... Talvez deveria ter uma explicação na nota de rodapé, irmãos, talvez o significado, né? Um pouquinho mais desafiador e profundo seria esse, né? Yara? Perguntas? Dúvidas? Engraçado, eu achei que o André tinha levantado a mão, mas bom, então sou eu. Pastor Isaías, muito obrigada pela sua exposição. Eu acredito que foi, pelo menos assim, para mim, olhando um pouco sobre essa questão das escrituras, eu acho que dos grandes desafios, olhando e talvez para hoje, para os nossos PGs, é realmente a correta interpretação das escrituras, né? Porque eu não sei se eu estou equivocado ou não, mas a gente lê que a Bíblia é o livro mais conhecido, mas ele é o menos compreendido e menos lido, né? Incrível, né? Todo mundo conhece a Bíblia, mas eu acho que essa é um grande... E eu vejo essa realmente como um grande desafio, a correta, até para nós, né, que estamos em PGs e temos essa responsabilidade, né, de levar a palavra. Pelo que eu entendo, então, da sua exposição, o método indutivo, para nós, seria o caminho a seguir, né? Ou seja, você partindo dos detalhes para o geral. Essa seria a sua recomendação, então, para... Veja, boa pergunta, né, Yara? Acho que é Yara, né? Isso. Vários eruditos, estudiosos da palavra de Deus, tanto homens como mulheres, que têm uma boa exposição, que conseguem fazer que tem uma teologia saudável, que tem, né, uma vida cristã autêntica, fica bem claro que esse é um processo que eles utilizam, que é o indutivo, né? Que parte dos detalhes para o geral. Então, ou seja, vai montando, ele não pega da teologia sistemática que já vem pronto, pega da teologia bíblica. Eu vou estudando a Bíblia, capítulo, versículo, eu vou formando uma teologia bíblica, que isso sim faz com que eu tenha uma visão mais ampla de uma teologia e dogmas saudáveis. E aí me capacita a expor textos de uma forma palatável, de uma forma que mexe comigo, mexe com as demais pessoas também, né? Então, esse é um método utilizado para a maioria, eu diria quase todos os estudiosos da palavra do Senhor, né? Pelo menos os grandes nomes aí da história e do presente também. Não é a única maneira, às vezes você pode estudar de uma forma dedutiva, isso não quer dizer que não pode utilizar, mas para quem quer se aprofundar, saber expor o texto, fazer com que o texto ganhe vida para si e para os demais, não tem como não utilizar um indutivo. Né? E, desculpa, a última. Existe algum curso, por exemplo, que poderia ser recomendado para que a gente pudesse recomendar para os nossos PGs? Olha, para quem quer mais porque acho que a gente tem que ir capacitando, né, as pessoas, a nós mesmos, né? Não que eu estou longe de ser expert, mas porque, por exemplo, eu vejo um do pastor, eu não sei se o senhor gosta ou não, é o Augusto Nicodemos, um pastor. Ele tem um curso até acho que recentemente ele anunciou esse curso sobre interpretação bíblica, né? Sim. Aí não sei se altamente recomendável, viu? O curso dele é muito bom, viu, Yara? É um cara compromissado com a palavra de Deus. Nós temos agora, pelo Haggai, o Elder Cardim está dando um curso de hermenêutica que é excelente, né? O Elder Cardim, que é através da Vida Nova também, curso de hermenêutica da Vida Nova via Haggai, de como interpretar a Bíblia, que chama-se hermenêutica, excelente, muita coisa boa nesse curso dele, do Elder Cardim. Nós temos na Fiel também alguns cursos bem legais sobre interpretação bíblica, né, que é bem acessível, de como estudar a palavra do Senhor. E eu posso encaminhar para o pastor Gustavo os links, né?
para vocês fazerem, né? Às vezes tenho meia hora no dia, ou 40 minutos, né, determinado horário, uma janela no tempo, então dá para encaixar esse curso. Com certeza, irmãos, são ferramentas impressionantes que lhe ajudam muito vocês a expor melhor, né, um estudo bíblico, porque assim, ó, no estudo bíblico você vai usar para si mesmo, né, de como você entender melhor a Deus, os planos de Deus, a vontade dele, né? Vai ajudar muito você na área de aconselhamento bíblico, né? Na área de estudo bíblico no pequeno grupo, às vezes dirigir uma escola bíblica dominical, às vezes trazer uma palestra para mulheres, né? Uma palestra que eu vou falar num auditório aí, ou seja, então é necessário a gente conhecer algumas ferramentas e utilizá-las, né? Para que isso aconteça. Tá ótimo, muito obrigada. De nada. Ok, temos mais alguma pergunta? Não, só acrescentar que realmente tem sido, pastor, muito rico. Então até fica difícil até perguntar, porque tem tanta informação, tanta coisa boa, né, que a gente fica querendo mais se alimentar do que falar, sabe? Essa é a hora de comer e aproveitar o banquete, né? Muito bom, obrigado, viu? Prazer poder estar servindo e aprendendo com vocês também, com certeza. Se não tivermos mais perguntas, o material você vai mandar, né, para a gente? Vou mandar. Eu vou mandar todo o PDF, alguns eu nem expus aqui, eu já encaminho para vocês, tá? Tá, porque aí também tem a tarefa de casa. Sim. São 15 dias para vocês poderem cavar bem o texto bíblico que vai ser enviado para nós aí estudar, tá bom? Mais uma vez, pastor Isaías, amigo, obrigado por esse tempo, um tempo tão rico, profundo, muita coisa para a gente assimilar, muita coisa para a gente aprender, e muita coisa para a gente se dedicar, porque estamos falando da palavra de Deus, não estamos falando de qualquer palavra, é a palavra dele, do nosso Deus. Eu estou com um pouco de problema no áudio, então eu vou pedir para o Fábio Lauretti orar, colocando a vida do pastor Isaías, da sua esposa, dos seus filhos, nas mãos de Deus. O Instituto Bíblico Palavra da Vida oferece algum curso online? Nós estamos agora colocando alguns cursos via CTL, que é o curso de treinamento de líderes, né? Já está pronto, 3 matérias, né? Umas 30 que nós vamos lançar ao longo dos meses e anos aí, né? Que é o livro de Romanos, como interpretar o livro de Romanos, tá? Nós temos aí também Igreja Saudável, né? Um tema é sobre igreja saudável, igreja transformadora, igreja saudável, e um outro que foi parte da tese de doutorado do nosso diretor aqui, geral, né? O Gary Parker, que é brasileiro. Ele fez está terminando a tese de doutorado no Dallas, que é resolução de conflitos, já está pronto. Então, é fenomenal. Você que lida com pessoas, eu sei que vocês lidam nos pequenos grupos, tem uma matéria chamada Resolução de Conflitos, que é um grande sucesso aqui, né? E essa matéria primeiro trabalha com você, depois eu trabalho através de você. É fenomenal. E a procura é muito grande dessa matéria, chama Resolução de Conflitos. Porque muitas vezes, esses cursos? Quando inicia? Eu vou mandar para você os links, a observação e o coordenador do CTL para maiores informações. Mas eu acho que pode começar a qualquer momento, tá? Porque ele é à distância. Tá bom. Muito obrigado. Será bem gostoso para nós. Eu tenho feito discipulado usando Romanos, né? Então, legal. Quem sabe Romanos para poder me aprofundar ainda mais no conhecimento, né? Ok. Vou pedir para o Fábio orar, mas tem uma curiosidade, que o Isaías não falou, mas muita gente da minha turma, da turma dele do seminário, estão dando aula lá no Instituto Bíblico, né? Que tem o Isaías Alencar, tinha o Richard, tinha a Johanna, tem o Marquinhos, né? Minha esposa. A tua esposa. Né? Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, viu?
Fábio, você pode orar por nós e também pelo pastor Isaías? Com certeza. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Senhor, obrigado porque o Senhor usou o pastor Isaías como canal do teu trono para trazer conhecimento, sabedoria e entendimento da tua palavra, Pai. Senhor, cuida dele, da família, esposa, filhos, que ele continue sendo bênção na vida das outras pessoas e sendo canal e sal e luz para a terra, Pai, que eu sei que o Senhor o capacitou para isso, Pai. Agradeço por esse grupo, o Senhor nos prepara para essa liderança futura e que possamos também ser sal e luz para os outros que o Senhor irá mandar para o nosso cuidado, Pai. Cuida de nós durante esse dia, durante esse final de semana, Senhor, dê-nos um início também de semana abençoado, que o Senhor possa estar sempre olhando por nós com esse sempre amor que o Senhor nos dá, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, Obrigado, viu, gente? Foi um prazer estar com vocês. Eu vou mandar os PDFs, aí vocês têm tarefa de casa para daqui a 15 dias, tá bom? Legal. Bom sábado para vocês, viu? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada, pastor. Amém. Tchau.